Olá, meu nome é Igor e eu sou membro do grupo 3, Aniaco, que Amaral significa pela manhã. Nome dado, pois somos o único grupo que pode apenas se reunir na parte da manhã. Falando em grupo, somos compostos pelo Cauã, a Gia, a Hanna e eu. E juntos abordaremos a variação na segunda pessoa do singular, no estado do Amazonas. Especificamente nos municípios de Manaus, Parintins e Lábrea. Antes de nos aprofundarmos em nosso trabalho, gostaria de dar uma breve explicação da escolha, tanto do estado quanto das três cidades citadas. Bem, para isso remontamos ao início do trabalho, durante nossa pesquisa teórica, quando encontramos um mapa que abordava as variações no uso de você, do tu conjugado e do tu não conjugado em diferentes estados do Brasil. Nele, reparamos que o Amazonas se destacava por possuir, além de uma variante padrão, duas ilhas de variantes completamente diferentes no meio do estado. Outro fator importante foi ele fazer divisa com diversas unidades da federação que fazem uso de diferentes variantes, que influenciam especialmente regiões próximas às divisas. Com isso em mente, escolhemos Parintins, pois se situa nos arredores da divisa do Pará, estado conhecido pela forte presença do Tu. Para Manaus, a escolha foi bem simples. A maior e mais importante cidade do estado não poderia ser descartada da análise. E por último, Labre se localiza próximo à variante ocidental do estado, além de ser a menor e mais interiorana das três cidades e de estar situada entre diversos territórios indígenas, que falam diferentes línguas e podem influenciar na variante da cidade, especialmente na fala da zona rural. Com isso, formulamos 5 hipóteses iniciais que viríamos a analisar, sendo elas: 1. A diferença entre a variante de cada cidade, pois imaginávamos que cada um apresentaria resultados bem distintos entre si. 2. É a maior variação entre os fonomes de Manaus, pois, sendo a mais populosa e turística cidade do estado, receberia influências linguísticas de outras regiões. O 3 é a predominância do Tu em Parintins, justamente como foi explicado, por sua proximidade com o estado do Pará. O 4 é a diferença entre o você e o tu nas zonas urbana e rural, sendo acreditado que o tu estaria mais presente na zona rural e o você na zona urbana. Por último, que o senhor e senhora teria seu uso mais frequente entre os idosos, já que nossa pesquisa foi feita por meio de entrevistas e acreditamos que pessoas mais velhas levariam um uso maior de formalidade para elas. Em relação à nossa metodologia, nós utilizamos do corpus linguístico do Amazonas para analisar as ocorrências dos pronomes nas cidades de Manaus, Labre e Parintins, e classificamos os dados em relação ao município, a zona falada, rural ou urbana, e as faixas etárias dos falantes, que são adolescentes entre 14 e 17 anos, adultos entre 25 e 45 e idosos acima de 60 anos. Após coletar todos os dados e finalizar a análise, chegamos aos seguintes resultados. Conforme o gráfico, que distribui as ocorrências pelos três municípios escolhidos, Manaus, Parintins e Lábrea, nota-se que a distribuição desses dados não é igual, e vemos que alguns pronomes ocorrem mais que outros em certas regiões. Considerando isso, também fizemos um teste quadrado de independência, utilizado para testar o quanto uma variável se correlaciona com a outra. Ao final, chegamos aos valores de Q quadrado e valor P apresentados, que nos confirmam uma diferença significativa de uso de pronomes entre municípios, como suspeitávamos. Para testar nossa segunda hipótese, calculamos a entropia de Shannon de cada município, o que nos informa quão distribuído o conjunto de dados é. Obtivemos os seguintes resultados para cada município, e com isso concluímos que a maior variação ocorre em Parintins, visto seu valor maior, enquanto a menor acontece em Manaus. Isso vai diretamente contra a nossa hipótese, e portanto ela não é comprovada. É possível que, por Parintins estar em fronteira com o Pará, além de diversos eventos culturais de larga escala que ocorrem no município, exista uma influência mais forte de falantes externas, causando uma maior variação. A menor diversidade de pronomes em Manaus pode ser explicada pelo gênero entrevista, que apesar de seu baixo monitoramento, ainda pode levar informantes a se sentirem desconfortáveis, preferindo formas consideradas formais. Retomando o gráfico de distribuição entre municípios, vemos que a forma você predomina nos três municípios, seguida por tu em Manaus e por o senhor, a senhora nos outros. Ainda, vemos que o maior uso do tu foi encontrado em Manaus, e não em Parintins como esperávamos. Isso pode ser explicado pela forte preferência para essa forma na fala manauara, corroborado pelos estudos de Nunes e Oliveira, assim predominando em relação aos outros municípios. Em relação à hipótese 4, observamos que ela foi parcialmente confirmada. Nas zonas urbanas, predominou a variante você, com mais de 75% das ocorrências em Manaus, 50% em Parintins e 70% em Lábrea. No entanto, diferentemente do esperado, nas zonas rurais, o pronome predominante não foi tu, sendo este o menos utilizado. Nessas regiões, você predominou em Manaus,
enquanto que o senhor ou a senhora foram mais frequentes em Parintins e em Lábrea, com 55%, 49% e 56% das ocorrências, respectivamente. Esse resultado pode estar relacionado ao gênero conversa-entrevista do corpus, que envolve menor proximidade entre os interlocutores. Assim, o pronome você tende a ocorrer em contextos de menor proximidade, enquanto tu é mais frequente em situações de maior intimidade. Hipótese que, no entanto, ainda requer de uma investigação mais aprofundada. Por fim, a hipótese 5 mostrou ser acertada. O pronome o senhor ou a senhora correspondeu a 43% das ocorrências entre os idosos, valor significativamente superior aos 3% e 6% registrados entre adultos e adolescentes, respectivamente. Com esses resultados, concluímos que o grau de proximidade das pessoas tem uma influência significativa na escolha do pronome. Em contextos informais, com pessoas mais próximas, é comum o uso de tu. Em contextos com maior grau de formalidade, como nas entrevistas, há um maior uso do você e senhor, senhora. Também observamos que a faixa etária mais jovem foi a com menor variação de pronomes, o que pode sugerir a diminuição no uso de pronomes ao longo do tempo. Outras pesquisas que são interessantes para o desenvolvimento dessa análise seria o contexto das ocorrências intertextuais, o gênero, a escolaridade dos falantes e as influências indígenas, no caso de Lábrea, que se situa entre 3 reservas. Aqui está a nossa bibliografia, e assim encerramos a apresentação do nosso trabalho. Nós, do Grupo Aníaco, gostaríamos de agradecer a todos que nos ajudaram durante a produção desse trabalho e a todos que estão assistindo agora. Muito obrigado!